Agora vamos para a montagem. Eu vou forrar minha mesa com um saco plástico para ficar melhor para trabalhar. Eu vou pegar esse bolo, eu assei ontem e aí deixei de um dia para o outro. Hoje de manhã eu estou aqui, tirei o papel manteiga dele e estou cortando conforme está mostrando no fundo do bolo a marca do potinho que eu tinha colocado no meio do bolo. Vocês estão vendo um círculo bem no meio? É a marca que está mostrando para mim. Eu passei a faca embaixo e vou passar a faca em cima também, para me conseguir tirar aquele potinho inteiro, sem quebrar e sem despedaçar o bolo. Está vendo que eu estou tirando o potinho e aí vai ficar o furo no meio do bolo. Aí agora eu vou tirar todo esse excesso de bolo que está grudado no potinho e vou colocar em cima do saco. Por isso que eu coloquei um saco plástico, para não colocar diretamente em cima da mesa, né? Eu vou tirar todo o excesso desse potinho, das laterais, embaixo, aonde tiver bolo, eu vou raspar, porque esse bolo vai ser para mim preencher esse buraco do meio. As crianças estão bem ali no cantinho querendo comer, mas avisei para eles que não dava para comer, porque para eles ficam em cima querendo comer, gente. Esse bolo não pode ser tirado nem um pouquinho, porque ele é a quantidade certinha que é para tampar o buraco no meio do bolo. Com cuidado, você vai tirando devagar para não deixar nenhum pedacinho do papel manteiga no meio do bolo, né? Aí você reserva ali os papéis no canto para ser jogado fora e vai raspando aonde tiver papel com bolo, você vai tirando o máximo que você puder desse papel, o bolo coladinho que tá ali. Depois disso, depois que você tirou o excesso, aí você vai cortar esse bolo em 3 partes. Precisa ser 3 partes iguais. Estou cortando a tampa do bolo. E aí eu separei um prato do lado e eu vou colocar conforme eu for cortando, ó. Coloquei a tampa já lá no prato. Tá vendo como o bolo tá bem fofinho? Ele é um bolo de saquinho estruturado. Se eu fizesse um bolo só de saquinho, sem colocar farinha de trigo, esse bolo ia estar bem macio, despedaçando. Bolo assim é impossível rechear e decorar. Não tem como rechear e decorar um bolo desse, porque ele despedaça, ele desmancha, ele quebra. Então, por isso precisa ser colocado a farinha de trigo. Você viu que eu cortei as 3 partes e coloquei conforme eu fui cortando. A tampa, a do meio e a última. Reservo no prato. E agora, esse plástico que eu forrei, eu vou forrar a minha panela. Se você fizer na forma, você vai forrar na forma que você assou. Eu estou forrando na panela que eu assei. Eu vou pegar o plástico e vou forrar a minha panela. Tem que ser um plástico grande, porque a gente vai precisar prensar esse bolo e deixar algumas horas no freezer para que ele fique estruturado. Aí eu vou pegar a última parte, vai ser a minha primeira dentro da forma. A última parte que eu coloquei no prato vai ser a minha primeira dentro da forma. Eu vou pegar uma garrafinha ou um potinho de, sabe aqueles de ketchup que vende nas lojas de R$ 1,99? Você vai encher com uma calda. A minha calda aqui, que eu vou molhar meu bolo, vai ser refrigerante. Mas você pode usar a calda que você achar melhor. Leite com açúcar, leite com condensado. O que você achar melhor. Eu estou usando o refrigerante sabor tubaína. Eu acho que fica uma combinação muito boa. Vou molhar principalmente as laterais, para que o bolo não fique ressecado, porque ele vai ir para a geladeira. Depois que eu molhei,
Tá vendo que eu tô pegando um pouquinho daquele bolo despedaçado que estava num potinho, vou colocar um pouquinho. Aquele tanto é para ser dividido em 3 buraquinhos. E aí eu vou molhar, vou preencher o meu meio. E aí agora eu vou levar o meu recheio. O meu recheio estava na geladeira, também ficou de um dia para o outro. E agora eu estou recheando ele. E aí eu vou fazer isso, uma camada com bolo, aí eu molho e jogo um pouco de recheio. Um recheio generoso, né, gente? Eu já coloquei aqui 1 quilo, porque esse bolo vai ser equivalente a 3,5 kg. Vou pegar a segunda, a parte do meio que eu tinha cortado, e vou fazer a mesma coisa. Colocar um pouco de massa no meio para preencher o buraco, molhar o bolo e colocar o recheio. Eu vou passar o vídeo para não ficar muito longo. E assim é o processo, pessoal. Você vai molhar o bolo, sempre umedece o bolo nas laterais, né? Que é onde resseca mais. Você sempre molha muito bem as laterais do bolo, né? As pontas, o meio. Não é necessário colocar muito, molhar demais, porque também senão depois vai ficar despedaçando. Um bolo muito molhado também não é muito bom. Você molha, tipo, conforme o seu gosto. Tem gente que gosta de bolo muito molhado, tem gente que gosta de bolo sem ser molhado. Vai no seu gosto, entendeu? O meu paladar é esse daí. Eu molho bastante, mas não chega a ser aquele encharcar. Aí depois, na última camada do bolo, você vai colocar a última camada, colocar todo o restante, né, das migalhas que tinha aí, que vai ter sobrado aí. Vai molhar o bolo, conforme eu já falei. E aí, depois que molhar esse bolo, o que você vai fazer? Você vai tampar com o plástico que sobrou aí das lateral e levar na geladeira por 3 horas ou no freezer por 1 hora. Esse bolo precisa estar prensado nesse tempo de 3 horas na geladeira ou 1 hora no freezer, para que ele venha a ficar perfeito para a gente jogar um chantilly em cima, tá certo? Massa bem, prensa mesmo o bolo, né? Você aperta para que ele não venha ficar torto, ficar nivelado.